Oi, pessoal. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do Justa Cidadania. Eu sou Jumara e o papo de hoje é sobre o uso capião. E para explicar um pouquinho para a gente, eu chamei o Richard. Bem-vindo, Richard. Olá, boa tarde, boa tarde. É um prazer estar aqui falando sobre direito. Ainda mais um assunto que é um clássico do direito civil, né? Que é o uso capião. Parece um bicho de sete cabeças, mas a gente está aqui hoje para destrinchar um pouquinho desse assunto. Então vamos lá. Vamos começar do começo, então, né? Explica para a gente um pouquinho o que é o uso capião. Bora lá. Bom, a uso capião é um jeito de você adquirir a propriedade de um bem, geralmente um bem imóvel, pelo simples fato de ter usado esse bem como se fosse seu por um determinado tempo. Sem ser incomodado, claro, e de forma contínua. Em outras palavras, você mora, cuida, paga as contas e com o tempo vira dono de fato e de direito. Bom, como assim? Tipo, quem não aparece perde a vez? É mais ou menos isso. É como se o Estado dissesse, olha, se o verdadeiro dono sumiu e você está aí há anos cuidando do imóvel, é justo que ele passe para você. Tá, mas não é só morar e esperar, né? Quais são os tipos de uso capião e o que cada um exige? Bom, essa é uma excelente pergunta. A gente tem alguns tipos diferentes de uso capião, cada um com umas regrinhas diferentes. Eu vou destacar os principais. Quais são eles? A uso capião ordinária, e vou dizer também o que precisa para cumprir os requisitos de cada uso capião. A uso capião ordinária, ela precisa de um justo título, tipo um contrato de compra e venda, mesmo que não seja registrado, algo que comprove a propriedade ou a posse desse imóvel. Ela precisa de boa-fé, precisa também de posse contínua e pacífica por 10 anos, sendo que ela pode cair para 5 anos se você tiver feito benfeitorias ou fizer dessa propriedade a sua moradia habitual da sua família. Nós temos também a uso capião extraordinária, e nessa aqui nem precisa de título e nem de boa-fé. A posse tem que ser por 15 anos, mas pode reduzir para 10 anos se o possuidor usar o imóvel como moradia ou tiver feito benfeitorias nele. Nós temos a uso capião urbana, que é para imóveis urbanos, e ela tem uma regrinha também que é da metragem do terreno. O terreno pode ter até 250 metros quadrados. Ele tem que ser usado como moradia própria ou da família. A posse tem que ser por 5 anos e você não pode ter outro imóvel no seu nome. Temos também a uso capião rural, que é conhecida como prolabore, que é um imóvel rural, tem que ter até 50 hectares, tem que ser usado para produção de sustento do seu próprio ou da família, a posse tem que ser exercida por 5 anos e não pode ter outro imóvel também, a mesma regrinha do anterior. Ainda temos a uso capião coletiva, que são de áreas urbanas ocupadas por população de baixa renda, e a posse coletiva tem que ser exercida por pelo menos 5 anos e sem distinção de lotes individuais. Caramba, Richard, é quase um menu de uso capiões. Hoje eu quero uma urbana com redução de prazo e sem bom senso do antigo dono, por gentileza. É quase isso aí. Tem uso capião para todo gosto. O importante é saber qual que se encaixa no seu caso. Beleza, entendi os tipos. Agora, como eu provo isso tudo? Que documentos são necessários? Bom, agora você entrou na parte prática. A documentação pode variar um pouco, mas tem um básico que vale para quase todos os casos. Os documentos pessoais, comprovantes de posse, que são contas de luz, de água, IPTU, contratos informais, a planta e o memorial descritivo, a depender da uso capião, feitos por profissional habilitado, certidões negativas de propriedade, que é para provar que não tem outro imóvel no seu nome, e testemunhas que confirmem a sua posse. E como é que é isso? É processo judicial? Onde é que eu levo tudo isso? Bom, pode ser judicial ou pode ser extrajudicial. Se não tiver briga com o vizinho, o herdeiro que sumiu, ninguém contestando, dá para fazer direto no cartório, no registro de imóveis, com acompanhamento de um advogado e um oficial do cartório. Mas se tiver confusão, aí tem que entrar com o processo. Aí é tipo novela da Globo. Quase, mas o final pode ser feliz e a escritura ficar no seu nome. Agora vamos falar sobre os mitos e verdades. Vamos lá. Se eu invadir um terreno hoje, daqui a 5 anos ele é meu? Mito. A posse injusta, que é aquela tipo invasão violenta ou clandestina, ela não conta para uso capião. Tem que ser posse pacífica e mansa. Não precisa registrar o imóvel para ter uso capião. É verdade, até certo ponto. Você pode até ter a posse e o direito ao uso capião, mas para ser dono mesmo, tem que registrar no cartório com decisão judicial ou escritura pública. Quem tem contrato de gaveta pode conseguir o uso capião. É verdade.
É um caso clássico de uso capião ordinário, desde que tenha boa-fé e contrato, mesmo que esse contrato não seja registrado. Bom, Richard, tem alguma dica final pra gente que acha que pode entrar com uso capião? Bom, tem 3 dicas de ouro, que é organize seus documentos, quanto mais provas da posse, melhor. Converse com um advogado sempre, mesmo que pareça simples, cada passo, cada caso, aliás, tem as suas pegadinhas. E evite conflitos com os vizinhos. Posse litigiosa não ajuda ninguém. Arrasou. E olha que tem muita gente que acha que uso capião é coisa de novela. Agora todo mundo já sabe que é direito real para quem de fato cuida do que é seu. Exatamente. E o direito está aí para reconhecer isso. Gente, o papo foi ótimo, E eu vou mas fazer nosso só tempo uma acabou. observaçãozinha, rapidinha. Eu acho importante colocar aqui, desculpa te interrompendo, o seguinte: você colocou a importância do registro do imóvel, de manter o registro do imóvel. Muitas pessoas adquirem o imóvel por uma escritura, elas acham que porque elas adquiriram por uma escritura num cartório, ele está registrado, então já fazem essa primeira confusão, não está na matrícula do imóvel, e depois aquilo vai acontecendo, vai passando de mão em mão, e no final das contas, quando uma pessoa quer regularizar esse imóvel no registro de imóvel, ela não consegue, e acaba tendo que usar o uso capião de forma errada, Sim. mas é o jeito para se fazer isso. Sendo que ela adquiriu de forma justa o imóvel, Exatamente. mas por um descuido. Aí eu achei importante colocar isso também Perfeito. para a galera aí que está assistindo. Obrigada. Acabou já, obrigada. Fechamos. Não vai ter um encerramento? Pode fazer, tem como cortar depois? Depois eu viro e me corto. Perfeito. Então pode fechar, fazer o fechamentinho que a gente combinou? Deixa eu ler de Só novo tipo, aqui, o papo que eu foi já, eu me ótimo, perdi. nosso tempo acabou, tipo aqui Sim. nas últimas falas. Isso. Ah, foi aquele finalzinho que eu tava falando, Isso aí. né? 3, 2, 1. Bom, pessoal, o papo foi ótimo, mas o nosso tempo acabou. Obrigada, Richard, obrigada, Ariadne, por trazer luz ao mundo obscuro do uso capião. Valeu, pessoal. E lembrando aqui, o direito da FOA, o jurídico... Desculpa, Faz de novo. Vambora. embolou tudo. Começa daí do encerramento de novo, vai ficar mais fácil para eu cortar. Vai sem ler, pô. Só faz um encerramento aí. Pode fazer Não normal. vou fazer esse Isso aí. finalzinho Não, aqui, é, porque ler vai ficar pior. Depois de mim você entra e dá um... Bom, pessoal, o papo foi ótimo, mas nosso tempo acabou. Obrigada, Richard. Obrigada, Ariadne, por trazer luz aqui ao nosso mundo obscuro do uso capião. E até o próximo episódio. O prazer foi todo meu, Gilmar, Ariadne. Muito obrigado.